Bora falar sobre os acontecimentos do penúltimo episódio da terceira temporada de House of the Dragon, o sétimo, que foi um episódio bastante intenso. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar sobre o episódio Dragão no Inverno, que é o sétimo e penúltimo episódio dessa terceira temporada de House of the Dragon. Se você ainda não viu, vai pro HBO Max, assiste e depois volta pra cá porque terão spoilers nesse vídeo. Bom, o episódio tem vários núcleos acontecendo ao mesmo tempo, é um caos que prepara para a Batalha de Tumbleton, então vamos separar por tópicos, começando pela situação do Roubo-Ovelha e da Rhaena. Aqui, primeiro ponto, a gente tem uma confirmação de que para algumas pessoas, a história que vai correr no reino é que a montadora do Roubo-Ovelha era a Needles, a Urtigas. Por quê? Porque é um apelido que os camponeses deram para ela. Quando Daemon chega lá no vale para falar com a Lady Jane Arryn, ele fala... Isso daí foi uma coisa que a gente trouxe aqui no começo da temporada. Eu achei que não ia dar muito certo porque tinha coisas que seriam muito diferentes do livro e realmente foram. Mas para todos os efeitos... Na Dança dos Dragões, o dragão selvagem Roubo-Ovelha foi montado por uma garota desconhecida que o povo chamou de Urtigas. Quando Daemon chega pra falar com a Jane Arryn e fala, pô, o que tá acontecendo? Por que estão falando aí da minha filha, não sei o que lá? E ela fala, ó, eu tentei manter ela segura aqui, só que ela fica voando pra lá e pra cá, e as pessoas estão comentando agora. Estão falando que o Roubo-Ovelha é montado por uma garota e ela usa o termo Needles, né, o termo Urtigas ali, pra falar das roupas, alguma coisa da sujeira e tudo mais. Então era dessa forma que a montadora do Roubo-Ovelha, que ninguém sabia quem era, ninguém sabia o nome, ficou conhecida como Urtigas. É diferente do livro, mas eles deram um jeito de se aproximar mais e eu gosto, tá, de você fazer uma adaptação e ainda assim conversar com o que acontece no livro. Por quê? Porque a Rhaenyra não vai contar a verdade pra todo mundo, ninguém chegou a ver a Rhaena descendo do Roubo-Ovelha e falando eu sou Rhaena Targaryen, eu obedeço, não sei o que lá. E a história que vai ficar conhecida é essa, de que o Roubo-Ovelha durante a Dança dos Dragões foi montado por uma garota desconhecida chamada Needles e que depois nenhum dos dois foi visto novamente. O fim da Urtigas no livro é exatamente assim. Do nada, no meio da Dança dos Dragões, eles estão lá lutando pela Rhaenyra e tudo mais, de uma hora pra outra, os dois desaparecem, ninguém sabe o que aconteceu. Então a série conseguiu se aproximar ao máximo do que acontece no livro, mesmo que no livro sejam sim duas pessoas diferentes, até porque a Rhaena do livro, ela tem os traços iguais aos dos Targaryen, né? Os Velaryon e os Targaryen são iguais no livro. A gente sabe ali que são duas pessoas diferentes, mas aqui é a mesma pessoa e eles deram um jeito de tornar essa mesma pessoa dividida em duas personas diferentes. Então eu gostei da forma com que lidaram com isso. E agora falando da cena em si, ela é muito intensa, né? Primeiro ponto é que a Rhaena, ela é vista voando, a Baela e o Adam, eles estão lá conversando, o Adam de novo chavecando a Baela acaba soltando que ela pegou o irmão dele. Nem deu tempo deles perceberem isso, porque eles veem um dragão voando, a Roubo-Ovelha, eles chegam, contam pra Rhaenyra, o Daemon já tava lá, o Daemon já tava confrontando a Rhaena, e a Rhaenyra pega o Adam e vai junto com ele pra ver o que tava acontecendo. Pô, como assim? O Daemon falou que tinha matado o montador, e o que tá rolando? E até isso se encaixa no que a gente tem no livro, porque no livro as pessoas falam, né? Comentam muito dos boatos da relação do Daemon com a Urtigas, que era tão próxima que as pessoas não sabiam se era uma situação de... era um amor paterno ou um amor romântico. Sugeriam que ele estava traindo a Rhaenyra com a Urtigas, e neste episódio isso também foi colocado à tona. Quando a Rhaenyra descobre que o Roubo-Ovelha ainda tá com o montador e que o Daemon saiu, ela começa a pensar um monte de coisa e a Mysaria chega pra ele e fala, ó, ele tá encobertando alguma coisa, ele tem os próprios planos, o Daemon ficava indo e voltando pra encontrar o montador, a montadora do Roubo-Ovelha, então esse tipo de boato até poderia correr, e aqui a gente descobre, né, a gente já sabia porque eles mudaram aqui, que esse amor é um amor paternal de fato. E aí todo mundo vai pra lá, a gente tem essa cena incrível, que são 4 dragões em confronto. A Rhaenyra com a Syrax, ela é muito foda realmente, a forma com que ela controla a Syrax. Ela desce, já dá um comando pra Syrax ficar de olho, a Syrax e o Sea-Smoke ficam ali mais espertos, o Caraxes tá meio sem saber, porque o Daemon também tá meio sem saber o que fazer, e o Roubo-Ovelha com a Rhaena. Roubo-Ovelha que, coitado, não teve culpa nenhuma de nada, ele foi jogado no meio da treta, ele ficou com a montadora dele, ele defendeu ela até o limite. Quando o Daemon chega pra confrontar, ele quase joga fogo no Daemon, ela pede pra ele acalmar, depois ele quase faz isso de novo. Quando a Syrax e o Sea-Smoke vão pra cima dele, do Roubo-Ovelha, ele tava tancando os dois, ele quase matou a Syrax, foi bem intenso, tá? Eu fiquei meio, caralho, o que tá acontecendo, né? É bom quando a gente tem essas surpresas, mesmo sabendo do geral o que acontece no livro, tem esses momentos intensos aqui.
E foi bom também ver a Syrax em combate, ela conseguiu se virar bem, teve uma hora que ela monta o Robovelha, ela vai pra cima dele, quando ela tava por baixo ali, ele segurando no pescoço, ela arranhou, que era uma coisa que a Meleis fazia muito também, de usar mais as garras do que o Dracarys. A Syrax chegou no Dracarys também meio conduzindo a batalha, o Seasmoke depois entrou pra ajudar, e o Robovelha estava dando conta dos dois, do Seasmoke e da Syrax, porque ele era maior que os dois, e um dragão selvagem às vezes tem que se meter com treta com outros dragões selvagens por aí, e acaba também aprendendo, né? Ele tem que fazer muita coisa pra sobreviver, pra arrumar comida, então ele tem um manejo da situação diferente do que os outros dragões têm, e ele tava se saindo muito melhor, e foi muito chocante pra mim, toda essa situação foi chocante. Ver a Syrax naquela situação foi intenso, porque eu falei, puta que pariu, mano, caralho, alguém tira esse dragão daí, ela não tinha nem que tá aí. Ela é a patricinha, tá ligado? Dragão da realeza. Ela foi bem, tá? Mas ela tava tomando uma sova. E a Rhaenyra, eu falei, caralho, Rhaenyra, olha o seu dragão aí, mano. E do nada, aí vem todo mundo, começa essa bagunça. O Daemon dá um jeito de tirar o Adam dali e ele manda o Caraxes matar. Eu até achei que ele não ia fazer isso, né? A Rhaena no momento fica meio assustada, começa a fugir, depois ela volta. Quando ela tá indo embora com a Rhaenyra, ela chora pela Robovelha. E o Daemon fala pro Caraxes, mate. Só que o Caraxes também sabe do sentimento do Daemon, sabe que o Daemon entende que aquele dragão não é tão culpado de tudo, que é o dragão da filha dele, aliás, né? Então, acima de todas as coisas, ele não queria de fato matar. Ele dá essa ordem, talvez o Adam ainda estivesse ouvindo, e se acontecer alguma coisa de alguém ver o Robovelha, o Adam vai falar, pô, eu ouvi o Daemon falando pro Caraxes matar mesmo, não sei o que lá. O Caraxes está lutando com o Robovelha, o Caraxes ia matar mesmo, em teoria também, né? Aí o Robovelha dá uma rabada nele, o Daemon cai, e o Caraxes deixa ele embora e ele vai, tipo, todo encolhidinho, assustado. Mano, eu chorei nessa cena, tá? Tipo, ele saiu assustadinho, mano, coitado, tipo, o dragão não tem culpa de nada, velho. Ele estava comendo as ovelhinhas dele, até essa maluca chegar, subir em cima dele, botar ele no meio de uma guerra, morreu um herdeiro, aí depois todo o reino tava querendo caçar ele, porque um herdeiro morreu, ele não sabia de nada. E aqui 3 dragões começaram a ir pra cima dele do nada, a montadora dele foi embora em cima do outro dragão e ele ficou lá encolhidinho, ele foi lutando pra sobreviver, se encolheu e saiu andando, ele nem conseguia mais voar direito naquele momento. Eu espero que ele se recupere, que ele possa viver mais um tempo aí feliz, comendo as ovelhinhas dele, e seria até legal se a Rhaena reencontrasse o Robovelha em algum momento pra não ter essa sensação de abandono, sabe? Eu sinto, tipo, eu sinto muito pelos dragões. Aqui é normal, né? A gente sente mais pelos lobos Stark, pelos dragões Targaryen, do que pelas pessoas que vão e morrem nessa série aí, em todo mundo de Game of Thrones. E me doeu muito quando o Vermax foi abandonado pelo Jace, tanto que eu senti mais o abandono que o Jace fez pro Vermax, no sentido de não chorar pelo dragão, não tentar salvar o dragão e simplesmente arrancar a âncora pra ele não ir junto. E aqui com o Robovelha também foi muito difícil, mano. Quero saber o que vocês sentiram também de toda essa situação, mas pra mim deu muita dó. O legal dessa cena foi ver o Daemon assumindo os erros dele, foi ver o Daemon lidando com a Rhaena e falando do passado dele, né? Quando a minha mãe morreu, meu irmão ficou perdido e eu tava sozinho, eu também não tinha um dragão, eu demorei pra ter o Caraxes ele era montado pelo pai da Rhaenys antes do Daemon, então não é um ovo que chocou no berço do Daemon nem nada do tipo. Só depois que ele tentou, inclusive a Baela fala na segunda ou na primeira temporada, que o Daemon antes tentava a Meleys, que era dragão da mãe dele, Daemon, e ele nunca conseguiu. Aí quando a Rhaenys tentou a Meleys, ele ficou puto, e só que aí ele conseguiu o Caraxes, então demorou um tempo pra ele ter um dragão. E ele fala pra Rhaena que ele teve uma infância parecida com a dela, que agora ele entende como ele errou, como ele foi um pai ruim, um pai relapso, e depois com a Rhaenyra ele também volta a falar sobre esse assunto, né? O que você queria que eu fizesse? Você é minha esposa, mas ela é minha filha, e é uma filha que eu fechei meus olhos por muito tempo. Então, tipo, foi um episódio bem carregado pro Daemon, bem carregado pra todo esse núcleo, nesses termos emocionais mais íntimos ali, da família da Rhaenyra, né? Porque a família da Rhaenyra engloba toda essa galera. Engloba a Baela, a Rhaena, o Daemon, todo mundo que estava envolvido nisso, até o próprio Adam ali. Eles fazem parte desse núcleo mais íntimo dela ali. Não tem nada dos verdes aí, nem nada do tipo. E foi um episódio muito pesado, muito carregado nesse sentido. Bom, essa situação resolvida, vamos para Porto Real. Vou dividir esse vídeo em tópicos de novo para ficar um pouco mais organizado. Em Porto Real, antes da Rhaenyra ter ido lá pro Robovelha, a gente tava tendo o conselho e o Torren Manderly sacou qual é a dela. Ele fala, pô, as pessoas estão escrotizando a minha casa, minha filha achou um monte de merda lá na porta, não sei o que. Aí a Rhaenyra, tipo assim, o que você quer que eu faça? Aí ele, pô,
Eu cheguei aqui como mestre da moeda, dei um monte de sugestão, falei pra aumentar imposto, pra fazer um monte de coisa, e vocês não fizeram nada. Parece que eu sou um bode expiatório, e ele realmente é. E a Rhaenyra não se importa, ela muda de assunto, aí ela fala pra Sabitha Frey, ó, você quer Harrenhal, vai lá pegar, ela fica mal feliz, e ela vai desconversando até que chega esse momento de descoberta do Daemon aí, com a Baela e o Adam entrando, e a Rhaenyra vai embora, né? Ela tá conversando, ela tem uma conversa rápida com a Mysaria, falando que o Daemon pode trair ela mesmo e tudo mais, a Mysaria também tem muitos pés atrás com o Daemon, porque ele fez muita merda com ela também, não é de injustificável, e quando a gente volta pra Porto Real com a Mysaria apresentando a Sala do Trono pra aquela prostituta lá, que meio que assumiu o lugar dela, porque ela é a mais rica entre as outras prostitutas de Porto Real, então ela é meio que a porta-voz de todas elas, né? É a chefona ali agora. A Mysaria tá conversando com ela, inclusive essa é a mesma que o Aemond ia lá visitar, foi a primeira do Aemond. Ele lembra, vendo ela, ele lembra a Alicent mesmo, ela tem os cabelos também das mesmas cores dos cabelos Hightower e tudo mais. E ela tá falando com a Mysaria e a Mysaria tenta falar, ó, qualquer coisa você fala comigo que eu falo com a rainha. E ela olha pra Mysaria e fala, mano, você tá diferente. E você tem que se lembrar, uma puta, pra essa galera aqui, você pode estar se achando melhor do que nós. Mas pra eles aqui dentro, você sempre vai ser uma puta. E isso é verdade. Tanto que, num outro episódio que teve nessa temporada, quando o Torren Manderly e a Sabitha Frey, eles acabam de chegar no conselho, ela pergunta quem é a Mysaria. E ele fala, a puta. E ela, aquela ali é a puta. Sim, então, tipo, basicamente é isso. Ela vai ficar conhecida como independente do que ela fizer. E aí depois, ainda nisso, quando a Rhaenyra volta, aquela situação de briga de namorado, sabe? Quando você vê um dos dois fazendo merda, você conta pro outro, aí eles fazem as pazes e você sai como errado. Foi o que aconteceu com a Mysaria ali. A Rhaenyra começou a brigar com ela, falando, você queria o quê? Que ele ficasse contra a filha dele, não sei o que, não sei o que lá. E a Mysaria, não, mas o Daemon, ele é de se suspeitar mesmo, não sei o que. Ela consegue contornar a situação como? Dando uns cata na Rhaenyra. Basicamente, a mesma coisa que a Alicent fez quando deixou o Aemond beijar ela. Ela viu que estava perdendo o controle, nos dois casos, Alicent e Mysaria. Viu que estava perdendo o controle, e aí usou esse subterfúgio para conseguir trazer de novo o Aemond no caso da Alicent, a Rhaenyra no caso da Mysaria, para perto dela novamente, né? Então a Mysaria seduz a Rhaenyra ali e faz isso, só que assim, ela está falando, quando ela fala que acredita que a Rhaenyra é escolhida para sentar no trono e tudo mais, ali ela está mais amansando a Rhaenyra do que falando algo que ela realmente acredita, tá? Então ela já chegou no ponto de ter que manipular a Rhaenyra para conseguir alguma coisa, e ela tá vendo que tá ficando perigoso para todo mundo ali, inclusive para ela própria. Vai chegar uma hora que ela não vai ter nem este jeito de fazer com que a Rhaenyra escute ela ou tenha ela por perto. E a conversa do Daemon com a Rhaenyra também é muito bonita, que ele fala lá, você queria que eu ficasse contra minha filha, não sei o que, eu não tava te traindo, pelo menos agora você sabe disso, e tudo mais. E ele, achei legal que a Rhaenyra não deixa a Eileen da Messa e sair do quarto, que também é uma situaçãozinha de casal. Quando você briga com o namorado vem te pedir desculpa, suas amigas estão ali perto, elas continuam perto, te dando apoio, né? Enquanto você conversa com ele ali, ainda em Porto Real, a Baela e a Rhaena fazem as pazes, enquanto a gente vê que os Velaryon, comandados pelo Alyn, estão caçando os apoiadores Hightower e estão encontrando alguns. Neste momento, o Alyn recebe o dedo do Corlys em um pacotinho, ou seja, ele sabe que o Ormond tem o pai dele como prisioneiro e que o pai dele está sendo torturado, já perdeu um dedo, tem o anel ainda dos Velaryon ali, então a coisa não tá muito boa para o Corlys. Bom, agora a gente vai falar de um dos pontos que mais me impressionou nesse episódio, que foi da gente ter os pontos de vista dos sonhos da Helena. Isso ainda fica no núcleo de Porto Real, então bora começar. A gente começa o episódio já nisso, né? Ela tá lá vendo um cavalo branco, um portão, que pra mim aquele portão ali é o além, tá? Quando ela for pra aquela luz, ela vai morrer. E aí ela tá olhando assim, vê o cavalo, ela pensa em montar nele com o portãozão aberto, aí alguém tá chamando ela, é a Rhaenyra. Elas têm uma conversa da Rhaenyra pressionando ela pra saber sobre os sonhos. Eu achei legal que a Helena, ela cita a Drinkfire, né? Então ela fala, quando eu era mais nova eu gostava de voar, mas depois que começou toda essa treta, não. E aí a Rhaenyra fala, você era parecida com o nosso pai. E a Helena fala do Viserys, eu achei bem legal também, porque mostra que eles tinham uma relação. No livro, tem uma imagem aqui, uma das últimas imagens do Viserys, que é com a Helena e os filhos da Helena, que eles eram próximos também. Na série eles deixaram essa relação um pouco de lado, não mostraram muito, mas a gente vê que a Helena conhecia muito do Viserys também, porque ela fala, né, ele não quis montar muito no Balerion e não quis tentar um outro dragão depois, porque ele não queria
que os dragões mudassem, não queria sofrer o efeito de mudança que o dragão causa em nós. E a Rhaenyra fala, você acha que o dragão muda a gente? Aí ela, você tem um monte, me diz você. E tipo, você mudou, né? E a Rhaenyra mudou realmente. Se ela não tivesse dragão, talvez ela não seria dessa forma. Se ela só tivesse com a Syrax também, porque o que tá movendo ela nesse momento mais é um sinal divino que ela recebeu quando se Smoke veio com o Adam pro lado dela. É claro que tem o sonho tem a profecia do Aegon e tudo mais. Assim, se nada der certo, se no argumento eu não conseguir, eu pego meu dragão e boto fogo em todo mundo. Sabe? Então você tem essa garantia, você acaba sendo um pouco mais imprudente, menos cuidadoso, menos cauteloso e menos preocupado com as outras pessoas. A Rhaenyra fica meio puta ali e sai da sala. Depois a gente volta pra Helaena pra um outro sonho dela e neste outro momento ela tem vários tipos de sonhos. O primeiro é ela vendo o que aconteceria com ela, propriamente falando, né, o que supostamente aconteceria se ela tivesse o filho dela que ela está esperando. Então a gente vê a cena do parto que foi mostrada no trailer. Desde o começo, na análise do trailer, eu falei que era a Helaena, tinha gente falando que não era. E tipo assim, eu não sei de onde tiraram que não era. Ela lá, parindo, não sei o que. As pessoas pegam o bebê, dão pra um guarda, o guarda leva pra Rhaenyra. Basicamente, a Rhaenyra ia ver se era homem ou mulher. Se fosse homem, ela provavelmente ia matar. Então a Helaena viu isso. Depois a gente tem uma mudança de visão. A Helaena na Dreamfire, eles mudaram o design da Dreamfire, porque na primeira temporada a gente viu rapidinho e era basicamente o Drogon mais azulado. Então era igual o Seasmoke que é agora. E a Dreamfire tá linda, maravilhosa. É um dragão que eu quero ver de novo. Eu acho que a gente não vai ver de novo. Mas foi bom ver pelo menos dessa vez. A Helaena com uma roupa de batalha montada na Dreamfire, falando um Dracarys. Tipo, o que ela seria se ela tivesse ouvido o Aemond, se ela tivesse montado o dragão pra batalha. Algo que dói muito nela. E a Dreamfire maravilhosa, só que botando fogo na galera, né? Parecia ali o fosso dos dragões, as pessoas entrando. Isso também pode ter sido um pouco de uma visão de algo que vai acontecer ainda na série. Não vou dar spoiler aqui porque é algo que acontece no livro. Envolvendo Dreamfire, fosso dos dragões, o povo e tudo mais. A gente vai falar mais disso no Falar Morgulhos, que é o nosso podcast. Que a gente vai gravar amanhã, segunda-feira, né? E porque lá tem uma zona de spoilers. Então lá a gente fala, mas aqui nem tanto. E aí depois que ela vê uma outra visão, né, é a pessoa que ela não queria se tornar, assumindo a forma, pegando o dragão e matando um monte de gente, ela passa para um outro sonho, que é onde ela está com os gêmeos dela, a Jaehaera e o Jaehaerys, os dois vivos, maravilhosos. A Jaehaera tá viva ainda, tá? O Jaehaerys é que não tá, que lá no começo da segunda temporada ele foi, né? E nessa que ela tá com os gêmeos, começa a cair a neve, é a longa noite, então ela tem também este sonho prevendo o inverno que vai chegar até Porto Real, até onde quer que esteja o sonho dela, ela ali com as galinhas dela e tudo mais, onde quer que ela esteja, a neve vai chegar, então ela vê isso também. E quando ela tá conversando com a Rhaenyra sobre os sonhos dela, ela fala, né, que ela vê em fragmentos, então não tem como ela saber, não é tipo assim, e o Daemon onde tá? Ela vai lá, fecha o olho e vê onde o Daemon tá. Não, os sonhos proféticos, eles, para uns são mais claros do que para outros, mas eles vêm em fragmentos. A gente viu o Daeron em Cavaleiro dos Sete Reinos, também tendo esses sonhos proféticos em fragmentos, e ele tem que interpretar. E aqui um negócio curioso é que a Rhaenyra fala, o meu pai não era um sonhador, mas a vida dele foi um sonho. Só que o Viserys, ele falou de um sonho pra Alicent, lá naquela cena da fogueira, que ele viu o filho dele, um filho homem, usando a coroa do Conquistador, sentado no trono de ferro. When I was a child, I saw it in a dream. As vivid as these flames, I saw it. A male babe, born to me, wearing the conqueror's crown. E este sonho se tornou realidade. Por mais que, de novo, eram fragmentos de alguma coisa que ele achou que seria bom e foi ruim, porque era o Aegon II, que é um merda, sentado num trono que ele usurpou da própria irmã e tudo mais, usando a coroa do Conquistador porque ele fez isso para dar legitimidade para a usurpação dele. Mas o Viserys descreveu o sonho que ele teve, que foi um sonho que se tornou realidade. Então, ao a Rhaenyra falar que ele não era um sonhador, eu não sei se é porque ele nunca falou de nenhum sonho para ela. O único sonho que ele citou para ela foi a profecia da adaga do Aegon, que era um sonho que supostamente é do Aegon. Não, nenhum sonho dele ele citou pra ela, então eu não sei se ela fala que ele não era um sonhador porque de fato ele não era, ou porque ele nunca falou de um sonho que ele teve pra ela, ou nunca contou isso pra ela. Porque ele cita a ela, os Targaryen sonhadores, e ele cita o sonho do Aegon, né? Mas acho que dele ele nunca chegou a falar, e eu não sei também se ele era de fato um sonhador, ou se isso foi um delírio dele. Por quê? Este sonho que ele descreveu, ele falou, eu sonhei com um filho no trono de ferro usando a coroa do Conquistador. Isso tornou realidade. Isso daí é um indício de um Targaryen sonhador, né? Mas isso daí também eu vou discutir mais com a Vit pra tentar entender o que ela quis dizer com isso, se ela sabia, se ela se confundiu, tudo mais. Saindo de Porto Real, temos o Aemond. Ai, caralho, de novo uma bizarrice aqui. Mas dessa vez ele estava tendo uma visão, tá? Então tanto o Aemond quanto o Daemon tiveram uma visão, fazendo coisas impróprias com a própria mãe quando eles estavam em Harrenhal.
tá bom? Vocês lembram da do Daemon? Foi traumática? A do Aemond foi mais traumática ainda porque a gente sabe da Alicent. Quando eles começaram a se pegar pesado ali, eu falei, mano, isso é um sonho. Isso aí é um sonho, não é possível. E aí depois a gente vê que era a Alice mesmo. E quando ela fala, né, e assim eu te darei herdeiros, aí ele percebe que não é a mãe dele. E aí ele joga ela pro lado e ela fala, o que você viu? Então, ela não estava propositalmente assumindo a forma de Alicent na cabeça dele, né, mexendo ali com as drogas que ela mexe lá em Harrenhal e tudo mais, pra ele achar isso. Mas ela estava se aproveitando disso, porque o que a Alicent estava conversando com o Aemond antes de levá-lo pra cama era basicamente conversa da Alicent. Eu errei com você, e não sei o que, não sei o que lá. Então a Alice estava usando disso, né? Talvez. Ou talvez toda a conversa foi da cabeça do Aemond também. O que acontece em Harrenhal é sempre essa zona toda. Outro ponto, a Rhaenyra perdeu mais um guarda real. Ela mandou o protetor dela, o Adrian lá, pra ir junto com a Alicent pra matar o Aemond. O cara deu um vacilo ali, o Aemond matou ele antes, não porque percebeu o golpe da Rhaenyra nem nada do tipo, é porque ninguém que não seja da confiança do Aemond pode saber que ele tá em Harrenhal. E como esse cara viu ele lá, o Aemond foi lá e matou ele. Por isso que ele continua com a Alicent. Se ele soubesse que era uma artimanha da Rhaenyra, ele ia mandar a Alicent embora. Ele não ia matar a própria mãe, acho eu, mas ele ia mandar a Alicent embora naquele momento, ou pelo menos não ia tomar o chá envenenado que ela deu pra ele depois. Então ele fez aquilo porque ninguém pode vê-lo em Harrenhal a não ser as pessoas em quem ele confia. Que nesse caso só a Alice e a própria mãe dele até agora. E até por isso que ele fala, né? A Alicent fala, eu tenho que voltar pra Helena, não sei o que lá. E ele fala, não, você não vai voltar pra ninguém. Porque ela poderia acabar saindo e falando alguma coisa, e isso também seria ruim pra ele. E a gente vê que o Aemond aceitou o plano da Alice. Então ele quer ficar lá em Harrenhal, ele fala, vou construir um trono em lama, na lama das terras fluviais, que é onde tá Harrenhal. E a gente vai erguer uma nova dinastia daqui. Então aquele plano que a Alice falou pra ele, de dar herdeiros pra ele, esses herdeiros chocarem os 6 ovos de dragão e ele ter esses dragões com ele, os 5 ovos, né? 5 mais a Veiga daria 6. Pra depois disso tudo tirar a Rhaenyra do trono, ele aceitou esse plano. Por mais que seja um plano de muito longo prazo, ele acabou aceitando. E a Alice, de novo, falando pra ele, a sua mãe não é confiável, sua mãe não é confiável, ele não acredita nela. A Alice, a gente faz um chá envenenado pra ele bebe, mas ele vai lá pra Alice correndo, e a Alice fala, idiota, você bebeu o chá, né? Enquanto isso, a Alice, a gente tá indo embora, ela vai conseguir ir embora, já saiu, fechou a porta ali, foi embora, pronto, acabou. O legal é que a Alice, ela só se fode, então ela vai ficar na cabeça dela com a imagem de que ela traiu o próprio filho e matou o próprio filho por conta de uma guerra que ela própria começou manipulando os próprios filhos dela por conta da manipulação que o pai dela fez nela. Só que o Aemond não morreu, então vai piorar pra ela, porque além dela ter essa culpa, ela vai chegar pra Rhaenyra provavelmente falar o Aemond tá morto e vão descobrir que o Aemond não tá morto e ela vai, ó. A Rhaenyra vai falar, mano, acabou minha paciência. Você prometeu o Aegon fugiu. Você falou que o Aemond tava morto e ele não tá morto. Então, a Alicent vai se ferrar quando descobrirem que o Aemond tá vivo. E é bom, né? Tudo ruim que acontecer pra ela aí agora é lucro ainda. A gente tem os homens de Riverlands indo a Tumbleton e o Ormond, quando descobre isso, não se mostra muito preocupado. E aí ele fala, tem uma carta na manga. E aí logo depois a gente vê o Corlys lá e a gente pensa, pô, o Corlys é a carta na manga, é um refém de Driftmark, né, Deriva Marca, não tem nada a ver com os caras das terras fluviais. O próprio Gwaine fala isso pro Daron, tipo, essa é a carta na manga dele. Quando chegar os nortenhos aqui, ele não vai ter o que fazer com isso. Mas a carta na manga dele é outra, e a gente descobre no final do episódio. É o Ulf, o otário branco, né? Porque ele tá lá manipulando o Ulf quer ser um lord, a Rhaenyra tornou ele só um knight, né, um cavaleiro, ele quer ser um lord, quer ter um castelo, e o Ormond prometeu tudo porque o Ormond viu que ele é um tapado, que ele é um otário e que ele é facilmente manipulável. Então, eles estão conversando e o Ormond fala, eu posso te dar Deriva Marca, que daqui a pouco vai ficar sem lord. Por quê? Porque o Corlys está sendo torturado por ele, né, e quando ele vencer a guerra ele vai dar este reino para um aliado, supostamente. E aí ele fala pro Ulf que eles já estão conversando há muito tempo. Ele fala, depois da nossa outra conversa, eu ouvi dizer que o Daemon te bateu. Então quando a gente vê no episódio passado o Ulf disfarçado lá na Baixada das Pulgas, quando o Daemon encontra ele e bate nele, talvez ele pudesse realmente só estar indo beber escondido porque a Rhaenyra não deixou. Talvez ele estivesse ainda já ajudando os homens do Ormond lá dentro, né? Lá na Baixada das Pulgas, dando dinheiro, dando recado, fazendo alguma coisa em favor do Ormond, já sendo um traidor.
Nesse final a gente vê que a ganância dele vai tomar conta, ele sempre foi um idiota manipulável e era óbvio que isso ia acontecer, e isso aconteceu, preparando também um terreno para o próximo episódio que vai acabar a temporada, muito provavelmente, espero eu, com a Batalha de Tamriel. E antes da gente falar da parte do Aegon, tivemos a cabeça do Criston Cole numa estaca, maravilhoso. Bom, aí a gente chega no Aegon, ele tá lá fugindo, os Moton, que também são forças aliadas da Rhaenyra, estão perseguindo o Tyland Lannister, porque eles sabem que teve a Batalha da Goela e que o Tyland foi visto por ali, porque ele saiu vivo de lá e tal e tudo mais, estão procurando por ele porque os Lannister supostamente sumiram com o dinheiro da Rhaenyra e a Rhaenyra quer de volta, porque eles é que cuidavam do tesouro do reinado do Aegon. E aí nisso a gente vê como o Tyland é um homem honrado, né? A gente tem do lado dos verdes dois homens muito honrados, o Gwaine e o Tyland. E o Tyland fala, tipo, vamos fugir com os meus homens, né? Falando pro Aegon. E aí a gente consegue escapar. E o Aegon fala, não, eu não vou fugir, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E aí o Tyland fala, eu não vou deixar o meu rei ser pego numa campanha que está atrás de mim, então eu vou junto. E o Larys nessa hora, ó, que se foda vocês, eu tô indo embora. Ele ainda faz um papinho ainda, tipo, se o meu rei quiser que eu fique, eu fico. Eu vou contar histórias sobre você, serão cantadas músicas sobre o rei Aegon e sobre como ele foi corajoso nos últimos momentos, e ele vaza dali. E aí depois, essa situação vai caminhando, e aí no final, quando eles estão na fogueira, muito boa essa cena por sinal, chega o Lord Moton com todas as forças dele e fala, vocês dois, jurem lealdade à Rhaenyra. E aí o Aegon fala, não vou jurar nada a rainha mentirosa, não sei o que lá. Os caras começam a rir. Aí eles percebem que o outro cara é o Tyland Lannister, já tava com a espada. E aí ele fala, você é o Tyland? E aí o Aegon fala, mano, eu não vou jurar nada, aqui é rei Aegon e não sei o que. Ele começa a falar, né, se ajoelhem perante mim, ou contemplem a minha ascensão, e não sei o que. É um discurso muito foda, é um momento de hombridade não, né, de coragem aqui, grandioso até, que a gente não esperava ver do Aegon, então ele passou por essa transformação, ele foi acreditando cada vez mais que ele é digno de ser o rei, que ele tá virando realmente um rei de fato. Ele começa a gritar com a galera e tudo mais, e aí, achei muito foda essa cena por conta dessa construção também. Você vai ouvindo os grunhidinhos do dragão dele atrás, do Sunfire. Mas assim, é bem no começo do discurso dele, já dá pra ouvir o dragão chegando. É barulho de árvore caindo, porque o dragão tá chegando andando, é o barulho do dragão rosnando. E aí as pessoas que estão atrás do Lord Moton começam a olhar, e o Lord Moton também olha pra cima. Enquanto o Aegon tá achando que a galera tá com medo dele, eles estão com medo do dragão. E aí quando o Tyland e o Aegon olham o Sunfire ali, o Aegon só, Sunfire, Dracarys, e aí bota fogo em todo, muito foda essa cena, muito foda. Achei muito boa. Aí o Aegon começa a rir numa vibe meio Voldemort, que ele fica, tá ligado? Meio Harry Potter. E neste momento a gente vê o Sunfire com uma luz assim um pouco maior, ele tá também com a cara toda fodida, eles são iguais, basicamente. O Aegon e o Sunfire todos deformados ali. O Sunfire tá com um olho meio saltado, porque não tem mais pele, porque ele apanhou muito dos dois, da Vhagar e da Meleys ali, das duas, né? Duas das mais fodas de todas. Mas ele conseguiu se levantar, então como a gente já tinha falado antes ali, ele tava meio que naquela hibernação dos répteis, que eu esqueci o nome, a Vit falou no podcast e tal, tudo certinho. Ele estava se recuperando. Dragão não é réptil. Não, eu sei, mas serve como base. Ele tava hibernando, tá bom? É o que o dragão fez ali pra se recuperar. E aí, ele foi comendo ali no cantinho e tal, não sei o que, levantou e agora tem comida de sobra pra ele. Porque todos esses caras que ele botou fogo, ele vai comer. Alguns conseguiram fugir, é claro, vão chegar e contar pra Rhaenyra que o Aegon está vivo. Então, em um episódio só, a Rhaenyra perdeu mais um guarda real, descobriu que o Aegon tá vivo, descobriu que o Aegon recuperou o dragão dele, vai descobrir, né? Viu o Aegon recuperar o dragão dele, não conseguiu matar o Aemond, não fez nada. Pro lado dela foi tenebroso, e pro outro lado as coisas estão indo muito bem. O Ormond Hightower agora tem 2 dragões, porque ele tem a Asa Prata do Ulf, e ele tem também a Tessarion do Daeron. A Rhaenyra tem 2 dragões a menos, porque o Robovelha também não entra na conta, e o dragão do Ulf também não. E os verdes agora tem a Vhagar e o Sunfire. Vhagar, Sunfire, Tessarion e Asa Prata, de um lado, basicamente. Enquanto do lado da Rhaenyra a gente tem a Syrax machucada, tadinha, o Caraxes, a Mundenser e o Vermitor e o Seasmoke. Então é 5 de um lado e 4 do outro. Deu uma equilibrada boa aí na situação, né? Tá meio tenso isso porque a gente não está contando a Dreamfire, que é fabulosa e é gigante. Eu acho que precisa de algum dragão aí. Seriam 6? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então é 5 do lado da Rhaenyra e 4 do lado dos verdes nesse momento. Por mais que os verdes estejam em facções, né? O Ormond tem ali
a Asa Prata e a Tessarion, mas ele não conversa muito com o lado do Aemond nem do Aegon. E os dois também se tretam toda hora, então não dá pra contar muito esses números aí. Mas, basicamente, foi um episódio de muitos acontecimentos, por isso um vídeo muito longo aqui pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Vou rever, e se tiver mais detalhes pra trazer, a gente vai trazer. A Vit sempre tem mais detalhes pra trazer, porque ela vê com uma maneira muito minuciosa ali, ela traz sempre muita coisa nova no nosso podcast Falar Morgulhos, que a gente grava na segunda-feira e já publica ele 11 horas da manhã da terça-feira, um podcast mais longo, completinho. Mandem suas perguntas pra gente nos nossos posts de House of the Dragon no Instagram, que a gente comenta também no podcast. Se inscrevam no canal, não se esquece de dar o hypar, por favor. Curte aqui, até a próxima, pessoal. Valeu!